Queridos, a paz do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, bendito Pai, de quem somos e a quem servimos. Nesse momento de oração, Senhor, dirigimos a Ti, Senhor, a nossa súplica, bem como a nossa gratidão. Pois grandes coisas tens feito por nós, e por isso estamos aqui, felizes e muito agradecidos. Te apresentamos neste momento, ó Pai, os Teus filhos que se encontram hospitalizados, os que estão em casa, cumprindo a determinação. Meu Deus, que a Tua mão poderosa chegue na vida de cada um dos Teus santos e completa a saúde para a glória do Teu nome. Papai, nós Te agradecemos, meu Deus, pela restauração do pastor Vicente, do pastor Alex, do pastor, tantos outros, meu Deus. Meu sobrinho, pastor Francisco, ali no Pará, que também está sendo restaurado por Ti. Te agradecemos, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo conforto que tens dado àquele que perdeu alguém da sua família tão especial. O Teu servo, pastor Josias, que a Tua mão seja com o Teu filho para ajudá-lo. Que o Teu Espírito o console, Senhor, pela perda da sua companheira. Papai, queremos neste momento apresentar toda a Tua igreja, todo o Teu povo, e incluindo nesta oração os Teus servos pastores que estão espalhados por todo este globo. Seja a Tua boa mão com cada um deles. Te apresento particularmente ao Teu servo pastor desta igreja, pastor Luiz Carlos. Deus, o seu ministério continua aprovando para a glória do Teu nome. Todos os outros pastores, Senhor, cada liderança que está exercendo, Senhor, o ministério pastoral, sejam alcançados pela Tua bênção neste dia tão especial. Nós Te agradecemos por tudo, pela nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos, e neste momento nós iremos trazer uma reflexão bíblica. Com permissão de vocês, vou retirar a máscara para que haja mais nitidez na nossa voz. Também peço permissão para molhar aqui a garganta. Hoje é um dia muito especial, conforme o pastor Luiz Carlos já anunciou. E eu tive a felicidade de receber algumas mensagens de alguns colegas, também de pessoas da família, me parabenizando pelo meu dia. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu me sinto muito orgulhoso. Claro que no bom sentido, não vai petulância nenhuma aqui, mas eu me sinto feliz, me regozijo por desempenhar a missão pastoral. São 50 anos, meio século de vida pastoral. Pois é. E durante esse percurso longo, eu só tenho que agradecer as bênçãos inúmeras que recebi de Deus durante todo este período. Comecei muito jovem e ainda sinto
correr na veia, o sangue quente, se tratando de ministério. Já fora dito pelo pastor Luiz Carlos, estamos cooperando na obra, porém, sinto a convicção de que Deus me chamou para o ministério pastoral, apacentar e ensinar. É bem verdade que o ministério de evangelista é muito nobre, é um apostolado em anunciar a palavra, ser um porta-voz de Deus, é muito importante. Porém, a Bíblia não deixa dúvida que Ele, Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E isso com a finalidade, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E eu louvo a Deus, porque estou incluso nesses dons, fazendo a obra de Deus. Nosso ministério no Rio Grande do Norte é um ministério polivalente, dado a carência que tem. Esses dons estão acoplados e fazemos a obra de Deus. Somos apóstolos, somos profetas, somos evangelistas, somos pastores, somos mestres. Então, dentro desse contexto bíblico, nós estamos desempenhando a obra de Deus. De cada um dom, Deus nos deu um pouquinho e a gente está fazendo, né, pastor Luiz? De cada dom, Deus nos deu um pouquinho e a gente desenvolve esta obra importante. Então eu louvo a Deus, parabenizo o meu colega, pastor Luiz, apesar de bem jovem. Lembro das palavras do pastor Siqueira, fui pastor dele e ele dizia nas suas palavras, quando tinha oportunidade, tremendo aquela voz, ele dizia: eu me sinto orgulhoso por ser uma ovelha apacentada pelo pastor Marrocos, este jovem talentoso. E eu faço minhas palavras do pastor Siqueira, esse jovem talentoso, dedicado, esforçado, e isso é muito gratificante para nós, para a igreja, para o ministério no Rio Grande do Norte. Quero, com permissão, claro, do pastor Luiz, não me tenha por adiantado ou ousado, para não dizer atrevido, mas eu queria, antes de tudo, antes de trazer uma reflexão bíblica, eu queria trazer um presente antecipado para a irmã Rosineide. Rosineide, né? Rizomeide. Ou nome difícil da gente falar, viu? Esse tempo todo em que te conheço e ainda não tem seu nome. Eu acredito que é de conhecimento de toda a igreja, não é segredo.
Amanhã ela está mudando de idade, está ficando mais experiente. E como amanhã eu não estou aqui, eu queria dar um presente para a irmã nesta noite. Eu não vou ler o texto, sei decorado, mas vou deixar para a senhora ler mesmo, certo? Ruth 3:11. É para a senhora, de todo o coração. Agradecemos a nossa irmã pela boa hospedagem e a receptividade que tivemos, eu e o companheiro Saturnino. Meus irmãos, hoje é um dia muito importante em datas. Primeiro, trata-se de um culto missionário. Isso envolve a vida de um obreiro chamado, escolhido por Deus. Segundo, hoje foi uma aula da Escola Bíblica Dominical que pesou o ensino sobre a vida ministerial. Terceiro, se trata de uma data nacionalmente comemorada, o Dia do Pastor. Então envolve a vida de um homem escolhido por Deus, chamado. Eu gosto sempre de dizer que há 3 chamadas que Deus faz na vida de um homem. Quando eu me refiro a homem, é claro que a Bíblia, ela abrange todo cristão, verdadeiramente cristão. E fala-se de que o homem é chamado por Deus em 3 aspectos. Primeiro, ele chama para salvar. É uma chamada. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Todos nós, com exceção daqueles que nasceram no Evangelho, foram chamados lá de fora para servir a Deus. A primeira chamada, a chamada para a salvação. A segunda chamada, Deus chama especificamente para a obra do ministério. E em terceiro lugar, sendo a melhor chamada, apesar de muitos desejarem o arrebatamento, não estão tão apressados para ser chamados antes do arrebatamento. É para descansar com Cristo. Não é verdade? A gente prega que o céu é bom, é maravilhoso, e mas quando a doença bate na porta da gente, tudo que a gente puder fazer, faz para não ir. Quer ir agora não. E sempre diz, eu quero ir no arrebatamento. Mas isso é uma chamada. Deus chama a quem Ele quer. E quando Deus se revelava lá no Apocalipse, Ele diz, sobe aqui. Sempre Deus está chamando, sobe. É uma chamada para descansar. Muito bonito o testemunho da irmã. O meu irmão não teve essa sorte. Está fazendo hoje 15 dias que eu perdi o meu irmão mais jovem, mais novo, o irmão Francisco Marrocos, um obreiro
há muitos anos, que residia na Maísa, homem que eu desejei ter a fé que ele tinha. Calmo, poucas palavras, sisudo, mas um homem de Deus. E com muita rapidez foi chamado para a glória. Está fazendo hoje 15 dias, a Covid o alcançou e Deus permitiu ele ir. Quando Deus não permite, nós temos exemplo do companheiro Aldenor Soares, foi motorista da missão por muito tempo, em Mossoró, passou 60 dias no hospital, entubado, se feriu todo, dizia, não tem jeito mais não. Mas Deus poupou sua vida e hoje está bem, em casa. É assim, irmãos, quando Deus quer é assim. Quantos outros? Não vamos citar nome porque são muitos. E essa semana eu tive outra preocupação. É que eu tenho 5 sobrinhos no Pará, todos são pastores. Filho do meu irmão José, que passou para o Senhor, pastor José Marrocos, há pouco tempo, faz pouco mais de um ano, e agora foi meu irmão mais novo. De homem só ficou eu e uma irmã. E eu recebi uma notícia que fiquei triste e preocupado, é que Francisco Marrocos, sobrinho, pastor Francisco Marrocos, muito conceituado pela convenção do nosso estado ali no Pará, pregador internacional, foi colhido pela enfermidade e foi internado às pressas. Hoje está com 8 dias, mas graças a Deus, já recebi notícia hoje, que ele já está prevista a sua alta para a próxima segunda-feira. Foi séria a situação, apesar de quem dá o livramento é Deus. Se Deus não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela, é a Bíblia que diz. Mas os recursos humanos ajudam. O seu genro é médico, sua filha é enfermeira, e no mesmo hospital que ele foi internado, foi cuidado pela filha e pelo genro. Isso foi até uma boa ajuda, com a mão de Deus, ele está sendo restaurado para a glória do Senhor, e eu louvo a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero ler um texto da Bíblia, pois a hora corre, e nós temos pouco tempo para falar, mas está aqui um texto no capítulo 15 de São João, e versículo 16. Nós temos 15 minutos e nós vamos comentar um pouco sobre esse versículo. Disse o Senhor Jesus: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, tratando de um culto como este, missão, e comemorando-se o dia do pastor, o homem chamado por Deus. Aqui nesse texto lido, nós podemos ver 4 coisas importantes que estão inseridas aqui nesse texto. Primeiro, Deus escolhe. Há uma escolha
de Deus para esta importante obra. Deus escolhe, Deus chama, Deus envia e faz promessa. Nós estamos correndo um pouco, não vamos nos deter muito em detalhes desses 4 aspectos, mas podemos ver aqui, irmãos, é Deus quem escolhe o obreiro. Depois de escolhido, aí vem a chamada. Aí vem a chamada. Depois da chamada, confirmada por Deus, aí Ele envia. Passa pelo crivo de Deus, foi chamado, escolhido. Deus disse, agora está no ponto de enviar. E envia. Mas com uma obrigação. Para dar fruto. Para dar frutos. Um obreiro que não dá fruto, ele não está confirmado por Deus. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Não é o título de pastor. Não é o título de missionário. Mas são os frutos que credenciam o ministro, o chamado, o escolhido e enviado por Deus. São os frutos. E hoje a nossa igreja, eu digo isso porque tenho, na verdade, uma longa estrada como pastor da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu posso dizer, infelizmente, mesmo dentro do nosso estado, mas pastor Marrocos, o senhor não está indo longe demais? Não, está perto. Pessoas que se diz chamadas têm causado seríssimos problemas no nosso ministério. E os frutos têm sido amargos, deixando uma nódoa para o ministério chamado por Deus no nosso estado. Eu me recordo agora de uma passagem bíblica vou tentar ver se me lembro aonde está. Números 17:8, se não me engano. Estava havendo uma briga, irmãos, contenda, alguém invejando o sacerdócio arônico, um elemento por nome Corá, apesar de ser da tribo de Levi, e tinha ação também no ministério de cuidar das coisas do tabernáculo, mas ele não estava satisfeito, queria ministério sacerdotal. Olha, irmãos queridos, preste bem atenção nisso aí. Tem pessoas que têm cargo na igreja, mas não se conforma, só fica feliz se for pastor. Mas para exercer esse ministério, tem que passar pelo crivo de Deus. Não é para quem quer, é para quem Deus chama e escolhe. E houve contenda. O tal do Corá pagou com a vida e todos os seus seguidores, porque invejaram a posição de Arão. E como Deus é o tira-dúvidas, lá no versículo de número 5, ele propôs o seguinte: Moisés,
escolhe 12 homens, de cada tribo um homem, e cada um homem desse coloca o seu nome em uma vara, e coloca essas varas na tenda do testemunho. E quando o dia amanhecer, a vara que tiver florescido, o nome que está naquela vara, esse foi o homem escolhido por Deus. Oh, irmãos, que prova! Só Deus. Foi bem bonito aqui o que eu vi na leitura devocional. E diga: todas as nações, o Senhor reina. Ele é rei, Ele tem o domínio sobre tudo. Ele domina a sua e a minha vida. E nós não fazemos o que queremos, mas fazemos o que Ele manda. E Moisés fez como o Senhor mandou. E quando foi de manhã, foram olhar. Diga quem foi a vara que floresceu. A vara de Arão. Mas nem só floresceu, mas deu também frutos. Amém, irmãos? Não é só florescer, não. A flor é muito bonita e até se cheira, e alguém fica embelezado com o perfume da flor de alguém, por uma bonita palavra, por pregar muito bem, por cantar muito bem, por ter uma expressão muito fácil. Mas, irmãos, é preciso que tenha fruto. Irmãos, me permita eu dizer que eu estou alegre. Eu estou alegre, eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Você está sentindo também? Se você tivesse de posse desse microfone, você estava dizendo o que eu estou dizendo. Porque a glória de Deus encheu a congregação. E com certeza a glória de Deus está aqui também. Anos, séculos se passaram. Aí Jesus diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, elegi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, o homem chamado por Deus é como a árvore plantada na beira do ribeiro. Ainda que tenha seca, mas ele continua dando fruto. Tenha pandemia, mas ele continua dando fruto. Os frutos estão aparecendo. Isso é um sinônimo da chamada de Deus confirmada na vida do homem. É, queridos, o negócio é sério. O nome pastor está muito cobiçado. E muitos não têm nada de chamada de Deus. Estão olhando pelo outro lado. E disse: eu vou registrar uma igreja e vou ser pastor e vou mandar em tudo. Mas não é confirmado porque não dá fruto. E se der fruto, não permanece. Se der fruto, mas não permanece o fruto. O fruto vai apodrecer, mas os que são chamados dão fruto e o fruto permanece. A fim de que, olha bem, aqui está o selo. Acompanhe isso aí. Pode acompanhar isso aí na vida do pastor. Ele, coitado, está aí. Diga essa expressão, coitado, não é menosprezando. Mas é porque o pastor é o bode expiatório. E se eu não disser, mas todo mundo está olhando?
Fique certo, meu companheiro, que alguém está de olho em você. Mesmo que esteja ao seu lado, que demonstre muito amor, muito carinho, até lhe dê presente, mas está de olho esperando que você falhe. Aleluia. Esperando que você falhe. Quer ver a sua falha. Mas eu quero dizer nesta noite, debaixo da unção de Deus, permanece naquilo que aprendeste, porque ainda que dedos aponte para ti, a bênção de Deus vai permanecer com você, porque Ele lhe chamou, lhe escolheu, lhe enviou e disse: dê fruto e permaneça dando fruto, a fim de quê? A fim de quê? Tudo, aqui está uma plenitude, viu, irmão? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele fará. Você tem direito, eu tenho direito, nós temos direito. Vamos dar fruto, fruto permanente. Aí você tem cartaz com Deus. Você pede e Deus atende. Você fala, Deus escuta. Então nesta noite, fica esta palavra curta, porém eu acredito muito objetiva. Aqui está a prova daquele que de Deus chama. Escolhe, chama, envia e exige que dá fruto. Para terminar, vou citar um versículo que está em Gênesis 12. Somente o título da leitura, você abre na Bíblia e já vê: Abraão chamado por Deus. Deus chama e faz promessa. Quando Deus chama, Ele promete. Eu estou debaixo da promessa de Deus há 50 anos. 51. Já estamos em 2021 e Deus me fez essa promessa em 1970, no finalzinho do ano. Deus me fez essa promessa. Que foi, pastor? Não vou dar detalhes, mas Ele disse, escute bem: eu cuidarei de ti. Eu cuidarei de ti. E Deus está falando, porque eu sinto de Deus, que Deus está falando para alguém nesta noite. Está dizendo: eu cuidarei de ti. Olha, queridos, na época, eu muito jovem, tanto novo na idade como novo na fé. Intelectualmente, quase despreparado. Na época, tinha apenas a 5ª série, que valia muita coisa. Era o curso primário. Depois que eu senti necessidade, aí mesmo sendo pastor, fui estudar. Faz muito bem, pastor, que vocês têm, ser um homem culto, estudou, trabalhando para Jesus. É muito importante isso. Deus não quer gente preguiçoso, não. Mas o que eu quero dizer com isso é que aquela palavra soou muito forte: eu cuidarei de ti. Eu guardei a palavra. Depois eu fui analisar e pude ver que o tempo do verbo cuidar estava no futuro. "50 anos se passaram, Saturnino, mas Deus ainda está cumprindo com a sua promessa.
Quando Deus promete, Ele cumpre. Aguarda mais um pouquinho, e aquilo que há de vir virá, e não tardará. Sei que esta palavra é verdade.